Quando o assunto é comercialização de produtos, a gente não pode deixar de comentar com vocês na disciplina de empreendedorismo sobre commodity. O que seria commodity? Ela está relacionada intimamente com a comercialização de produtos agropecuários, como a gente pode ver aqui nessa definição, né? É uma palavra em inglês, né? Commodity, e ali a gente pode ver também que traz aí para vocês o que são commodities, né? Que seriam o termo em inglês, né, no plural. Então, o termo ele significa mercadoria e a tradução, né, do inglês que dá esse nome, originalmente o termo era usado para quaisquer tipos de mercadorias. Hoje, né, a gente foca, né, esse termo de commodities para produtos que funcionam como matéria-prima, ou seja, o produto bruto, né, e são destinados, então, ao comércio externo. Esses produtos são de origem agropecuária, né, ou de extração mineral, ou em estado bruto ou pequeno grau de industrialização. Como eu disse, né, ele é pouco, digamos assim, ou quase nada, né, modificado. Então, eles são comercializados in natura do jeito que colhido, por exemplo, lá do campo, né, eles são destinados, então, ao mercado externo. Eles geralmente são produzidos em larga escala, né, e podem ser estocados sem perder a qualidade. Por isso, a facilidade de comercializá-los, de estocá-los, né, de mandar, por exemplo, para outros países, né, como vocês podem ver, esse mercado que são os de commodities, que envolvem os produtos agropecuários, eles são intimamente ligados a outros países, como, por exemplo, o mercado da soja, do milho, né? A gente vai ver muito, e a questão do etanol e açúcar também. Então, a dependência de outros países, e vocês vão ver mais à frente que a oferta e demanda, como a gente explicou na aula anterior, né, trazendo mais um conceito. Então, a oferta e demanda está intimamente ligada ao setor de commodities, né, as mercadorias, a comercialização dessas mercadorias. Então, isso está relacionado diretamente aos preços, por isso esses produtos, né, eles são tidos como isso. E eles são de fácil, digamos assim, fácil armazenamento. Então, para você levar, por exemplo, soja para a China, que é um grande comprador de soja do Brasil, né, como um mercado de commodity, né, a soja é uma commodity, então a gente pode aí relacionar como essa comercialização externa com a China, de que essa soja ela vai ser pouco processada aqui no país e ela vai ser levada então para, enfim, diversos produtos que é a base de alimentação lá da China, como por exemplo. Mas vocês vão ver que, por exemplo, o açúcar, o etanol, né, que está envolvido com o nosso setor sucroalcooleiro, da nossa disciplina, do nosso curso, né, ele também é uma commodity, ele também é levado a esse tipo de comercialização e chamado também como uma commodity. Então, como eu disse, eles geralmente são produzidos em larga escala. O que quer dizer isso? Que eles são produzidos em grande quantidade, né? E por isso eles podem ser negociado com outros países um volume grande de comercialização. Dessa forma, então, o mercado de commodities tem seus preços, né, definidos pela oferta e demanda. Tá? Fixem bem, um asterisco bem grande, como a gente fala, né? Oferta e demanda, que foi o que a gente comentou na aula anterior, que está atrelado intimamente essa oferta e demanda ao produto estar no mercado, né? Ou seja, estar ou não estar no mercado. Então, quando tem uma alta oferta de produto, ou seja, o mercado está aquecido e tem muito desse produto em grande quantidade de comercialização, é óbvio que o preço ele também vai ser influenciado com relação a isso, né? Se tem muita oferta, lógico que quem compra, né, ele está ali vendo que tem, né, vários locais, né, digamos assim, de compra, né, que está demandando digamos assim, essa comercialização, ela é feita, então, da seguinte forma. Se tem muita oferta, é óbvio que o preço em si, para a pessoa que está produzindo, ela vai influenciar diretamente, porque se há uma alta oferta, né, tem muito produto no mercado, ele vai baixar o preço, né? Então,
o preço vai ser comercializado de uma forma, digamos assim, mais baixa. Já se eu tenho escassez desse produto, né, todo mundo está procurando, e aí a oferta e procura, né, eu tenho muita procura e pouca oferta, então o meu preço, a tendência é subir, né? Então, isso vai ser intimamente relacionado ao preço de comercialização, que é muito importante dentro de um empreendimento. Então, outras características das commodities: grande importância mundial, né? Como eu falei para vocês, os produtos são comercializados para outros países, produtos são de origem primária, né? Pouco processados, alto nível de comercialização, né? e pouca industrialização. Então, esse mercado aquecido ou não, ele vai influenciar, né, com relação a esses preços. Qualidade e traços uniformes de produção, né, eles são sempre produzidos naquela época, né, de um tamanho, enfim, e procurados daquele formato em específico, uniforme, né, uniforme tudo igualzinho, né, então a tendência é essa. Não há diferenciação de marca, né, ou seja, como são produtos que são produzidos com aquelas características, né, que é que se deseja, que o mercado procura, então elas não são distintas como marcas, né? E então as commodities agrícolas, né? A gente vai dividir agora em 3 tipos de commodities. A agrícola, essa categoria é formada por commodities ligadas ao agronegócio, sendo muitas delas são bastante relevantes para a economia brasileira. Ou seja, como essa comercialização ocorre com outros países, né, como, por exemplo, o Brasil, que é um grande celeiro do mundo, um grande produtor, né, agrícola, então ele tem uma gama de produtos em commodity, que é o milho, trigo, algodão, café, açúcar, tá? E as commodities ambientais, que estão relacionadas aos bens produzidos a partir de recursos naturais, né? Estes são essenciais para a produção agrícola e industrial, como a madeira, né? A energia, né? Nós estamos em um dos países em destaque com energia sustentável, né? E a questão sustentabilidade aí entra muito nessa questão ambiental, né? Os recursos hídricos, né? A produção, né? Digamos assim, o consumo com relação a isso. As commodities minerais, né? Que são envolvidos, ligados à energia, minerais, metais, né? Diversos exemplos a gente tem em comum. Os segmentos são ouro, né? Etanol, petróleo, né? No nosso caso do etanol, aí bem envolvido açúcar, né? Lá na agrícola, e etanol bem envolvido na nossa área. E os principais commodities do Brasil, né? Que a gente pode destacar, então: café, açúcar, soja, a laranja, né? Enfim, o suco de laranja, né? Que daí tem um tipo de processamento, digamos assim, um pequeno processamento, né? O suco de laranja, enfim, extrai-se esse suco para comercialização, o etanol e a carne, né? Bovina. Então, esse tipo de mercado ele está sempre em movimento, e por isso a gente fala que coloca eles num grupo assim de alta e baixa de preço sempre. Por quê? Como a commodity, voltando lá, né, recapitulando, como a commodity ela está intimamente ligada ao valor, né, de mercado, então eu tenho aí sempre uma relação de alta e baixa de preços, né? Então isso daí está envolvendo um risco, né, uma atividade de risco, porque pode ser que influenciado pela política nacional, pode ser que seja influenciado pelo clima de outro país, por exemplo, como o produtor de soja nos Estados Unidos, né, tem uma nevasca lá e não se produz tanta soja. E aí o Brasil produziu ótimo, o clima estava bom e produziu bem. Então a China está com os olhos voltados para o Brasil, vai comprar, no mercado aquecido de soja, faltando mercado, né, porque os Estados Unidos também produz bastante. Então, só um exemplo prático da área agrícola que está intimamente associado, por exemplo, a esse risco, né, a essas intempéries, que vai estar atrelado, então, a essa demanda, tá, de comercialização. Então, o etanol e o açúcar, que são produzidos, né, por nós também, eles uma commodity, então ele sofre também esse tipo de digamos assim, de efeito da comercialização externa. Então, é importantíssimo a gente saber sobre isso. Mais uma coisa para a gente destacar para vocês, com relação à nossa provinha do dia 20/4, tá? Ela vai ser online, ela tem duração de 40 minutos,
tá? Fixem bastante, agora mudando um pouco de assunto, né? Mas a gente vai fazer essa prova dia 20/4, que é sábado. Então, a duração ela vai ser de 40 minutos. Isso vai ser via Moodle, tá? Prova direto do Moodle. Uma vez iniciada a atividade, ela terá que ser executada nesse período de 40 minutos. Portanto, tentem sentar na frente do computador ou do celular de vocês sem muitos, digamos assim, interferências, né, de outras pessoas ali, para focarem, né, enfim, até 40 minutos, terminarem antes, ok, né? E os conteúdos serão conceitos, definições e características do empreendedorismo, organização, o empreendimento e as pessoas na empresa, análise e concorrência, ameaças e oportunidades, economia e mercado do setor sucroalcooleiro, né? Oferta e demanda, e o mercado de commodities, né? Que é esse que eu vos falei hoje sobre esse assunto, né? Então, a commodity também vai cair na prova, tá? Então, dia 20/4, só frisando, dia 20/4, uma vez iniciado com esses 40 minutos, tem que finalizar, tá? E os conteúdos, como eu disse, são esses, e o da aula de hoje que a gente apresentou aí para vocês, ok? Qualquer dúvida, a gente tá lá, enfim, atualizando aí o WhatsApp, tá? Vocês podem entrar em contato lá, ou aí nos lembretes do Moodle eu também venho com alguma informação, ok?